Boa noite a todos. Bom dia. Eu estou acostumado a fazer palestra à noite. Porque eu estava ali sentado, pensando também, falar bom dia, tem que falar bom dia, tem que falar bom dia. O que eu faço? Boa noite. Mas, tudo bem? Oi? Não é mais automático. Bom dia a todos. Bom dia. Com a permissão de Deus, nosso Pai, com a doce paz do nosso Mestre Jesus, se faça presente nessa casa de caridade, trazer a cada um de nós todo o fortalecimento, equilíbrio e bom ânimo que tanto necessitamos. A questão, o tema proposto nessa manhã é se os espíritos intervêm na vida corpórea. Muito embora a gente possa observar na codificação, em especial na revista espírita, mas não apenas na codificação, em diversas outras obras de conhecimento, de credibilidade baseada na doutrina, a gente possa perceber que os espíritos conseguem intervir materialmente mesmo, através do uso de um médium de efeito físico, através de um fenômeno de deslocamento de alguma coisa, ou de escrita direta. Não vai ser esse o foco da nossa palestra. Por quê? Se nós analisarmos ao longo do nosso dia a dia, embora isso seja possível, embora tenha fatos registrados, embora tenha fatos comprovados, não é o que ao longo do nosso dia a dia a gente confirma. Ou alguém aqui frequentemente, quando acorda de manhã, a xícara do café já vem flutuando. Nossos amigos espirituais já trouxeram a xícara do café para mim. Não tem. Ou então, quando a gente vai pegar o ônibus e algum irmãozinho quer perturbar a gente, eles seguram no nosso braço e não. Então são fenômenos mais raros. Não alcançam a ordem do nosso dia a dia. Então aqui que a gente vai tratar é a forma que eles intervêm no mundo corpóreo ao longo do nosso dia a dia. E com base nisso, Kardec, quando estava preparando a codificação, por volta da questão 400 e qualquer coisa, que eu não sou bom em guardar número certinho assim, ele questiona a espiritualidade, se os espíritos intervêm nos nossos pensamentos, intervêm no nosso dia a dia. E uma das respostas, a espiritualidade, ela falando do Espírito de verdade, nos traz a seguinte resposta: muito mais do que imaginas, porque em ordinário é eles que controlam, eles que coordenam a sua vida. E nesse primeiro momento, essa resposta pode nos dar um impacto tão grande. Por quê? Porque se em geral é os espíritos que controlam a nossa vida, eu na verdade nada mais sou do que um joguete dos espíritos. Se eu der sorte dos espíritos amigos estarem comigo, eu vou ser controlado por bons espíritos. Se eu der azar dos espíritos não tão amigos estiverem comigo, eu vou ser controlado por espíritos que querem me prejudicar. E de uma forma ou de outra, eu sou simples joguete na mão da espiritualidade? Correto? Errado. Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na sua obra Cartas e Crônicas, nos traz um relato muito interessante. Relata ele que certa vez no plano espiritual, ele encontrou um conhecido seu, que é encarnado, Custódio Saparema. Logo que encontraram, os primeiros aqueles arrobos de saudade, de abraço, como vai, como tudo bem. Ele, curioso que é, e querendo conhecer mais, sabendo que o seu amigo da encarnação última tinha sido de família espírita, o que ele pensou? Ele deve ter vindo para cá numa condição muito melhor, para as experiências que ele tem para me contar são maravilhosas, porque de família espírita. E questionou para ele, qual foi a resposta do Custódio Saparema? Ah, meu amigo, você não sabe. É bem verdade que eu vim de família espírita. E não duvido você que eu reencarnei com um projeto, um planejamento reencarnatório. Se eu tivesse cumprido, me garantiria um avanço tremendo das atalaias de luz. Porém, você não sabe o que me aconteceu. Voltei para cá na condição do lavrador, que foi para o terreno fértil, mas volta de mão vazia. E ele percebendo, que Humberto de Campos relata, que eu não me propunha a interrompê-lo, ele continuou. Saiba você, como eu disse, que o planejamento da minha reencarnação estava certinho, não programado. Se eu seguisse, eu conseguiria esse avanço. Mas, como acontece com a maioria dos encarnados, daqueles que vão reencarnar, junto comigo, no meu clima psíquico, eu trouxe antigos companheiros da outra vida que se uniram a mim com o meu ambiente psíquico.
tal qual pequena vaca que se dedica a sustentar uma pequena família, eles procuravam adquirir em mim, recuperar de alguma forma as sensações do corpo físico que eles não tinham mais. Então, logo que eu cheguei à primeira mocidade, saiba você que, através dos meus pais, os benfeitores espirituais sempre me convidavam para o estudo, para o trabalho, para a tarefa. Mas qual não era o posicionamento dos meus antigos companheiros que chegavam para mim e, através de suave sugestão, falavam para mim lá no fundo, para diferenciar mais, como se fosse um pequeno mirador, uma pequena nascente de água que vinha lá nos meus pensamentos e se alastrava, e parecia que eu pensava de mim para comigo mesmo, que vinha aquele pensamento: custódio, coisas do espírito, custódio, idade tão jovem, aproveite a vida, se divirta, questão dos espírito de Deus, pensa mais tarde. E eu assim agia. Os anos foram passando, bacharelei na faculdade de Direito, então logo eu me bacharelei, intensificaram-se mais uma vez, através de alguns amigos, dos meus pais queridos, o convite para que eu me dedicasse ao aprendizado, me dedicasse ao desenvolvimento do espírito. E qual não era que aqueles meus antigos companheiros se aproximavam de mim, e lá no fundo do meu ser sugeriam: custódio, coisas do espírito agora, recém-formado, você precisa consolidar a sua carreira. Coisas do espírito, pensa depois você vê isso. O momento agora é de consolidar a carreira. E eu assim respondia para os meus pais. O tempo foi passando, eu me casei, recém-casado, os convites eram insistentes, os meus pais continuavam insistindo. E lá no fundo, meus antigos companheiros falavam: custódio, coisas do espírito agora, recém-casado, você precisa consolidar a família, você precisa se estruturar. Logo aí vem os filhos, você precisa dar conforto para os seus filhos. Coisas do espírito, você pensa depois. O tempo foi passando, meus filhos foram crescendo, os convites dos amigos espirituais, através de diversos companheiros, em especial dos meus pais, continuavam. E lá no fundo, meus antigos companheiros de caminhada vinham e falavam para mim: custódio, ainda não é o momento para coisas de Deus, coisas dos espíritos. Agora é o momento de se fortalecer socialmente. Você precisa conviver com as pessoas, sociedade, passeio, melhorar na sua profissão, coisas do espírito. Você pensa depois. Ele continua narrando. Os anos foram passando, meus pais já não estavam mais no plano físico, desencarnaram, a idade foi se aproximando, e nem por isso os amigos espirituais eram vindo fazer o convite para que, através de companheiros diversos, alguns poucos que ainda restavam, para que eu me dedicasse às coisas do espírito, me dedicasse às coisas de Deus, pensasse mais no próximo, mas lá no fundo, meus adversários, mais interessados apenas que eu continuasse nas minhas tendências, meus vícios, falavam: custódio, coisas do espírito agora? Ainda não, custódio. Agora é o momento de fortalecer-se socialmente, viver em sociedade, diversão. Você trabalhou tanto, você precisa descansar, custódio. Coisas do espírito? Você pensa depois. Pois bem, o tempo foi passando, me alcançou a velhice e a enfermidade, 2 grandes enfermeiras da alma. Mas nem por isso, alguns poucos amigos ainda insistiam para que me dedicasse aos estudos, ao crescimento, ao trabalho. E lá no fundo, qual não era a resposta dos meus antigos companheiros que falavam: custódio, coisas do espírito? Agora, um tom de ironia, agora já é tarde, custódia. Nessa altura do campeonato, vão te taxar de louco. Seus filhos vão te tirar da posse dos seus bens, vão te interditar. Vão falar que você não está no seu juízo perfeito. Agora já é tarde, custódio. Você não tem mais tempo. E qual não foi minha surpresa? Que eu desencarnei naquela condição do lavrador que foi para um campo fértil, cheio de dívida, com possibilidade de trabalhar, de colher os bens, voltar com condição de quitar as suas dívidas, e eu volto na condição daquele que ganhou, mas não levou. Veja bem,
Esses companheiros que ele acompanhava, eles não beneficiaram o corpo. Não eram inimigos de outra encarnação. Muito pelo contrário. Eles só queriam me utilizar para aproveitar o que antes a gente aproveitava em companhia. E eles não me viciaram, eles simplesmente me incentivavam, através das minhas próprias deficiências, das minhas próprias tendências ao comodismo, a não fazer nada, através de sutis pensamentos. Então, ele concluiu falando com Humberto Campos: sabendo eu que você escreve para os companheiros encarnados, conte para eles a minha história e conte para eles a importância do tempo, de qualquer tempo, na evolução humana. E Humberto de Campos conclui: assim nós nos despedimos, conforme eu havia me comprometido com ele. Trago aqui o meu relato, porém sabendo, se eu mesmo estivesse na carne e lesse esse relato, eu não daria importância nenhuma. Pois bem, se a gente olhar o Livro dos Espíritos e toda a codificação, a gente vai perceber que através, principalmente dos pensamentos nossos e daqueles que nos cercam, a espiritualidade, seja amiga, ou seja aqueles que querem nos prejudicar, ou mesmo aqueles que não querem nos prejudicar diretamente, mas muitas vezes eram companheiros nossos de vícios, companheiros nossos de caminhos não tão, vamos dizer assim, corretos, eles acabam influenciando para que nós tomemos determinado rumo conforme a própria índole e o próprio objetivo daqueles que estão se aproximando de nós. A gente falando assim parece uma coisa tão distante, uma coisa tão difícil de acreditar. A gente fala: não, mas eu sou espírita, eu ouço palestra, eu trabalho na casa, eu leio obras, então eu não sou tão facilmente influenciado pela espiritualidade, vamos dizer assim, não tão amiga. Será? Vamos esquecer por um breve instante, na nossa exposição aqui na manhã, vamos deixar por um breve instante de lado a questão espíritos desencarnados. Vamos falar só sobre isso. Nossa condição aqui, espíritos encarnados. Alguma vez vocês já tiveram numa fila de banco de mercado lá esperando, de repente alguém chega e começa: nossa, essa fila não anda. E começou a nos alcançar uma impaciência: nossa, realmente, nossa, essa fila não anda, essa fila não vai, eu tenho tanta coisa para fazer, não sei o quê. Nós fomos ou não fomos influenciados pelo comentário daquela pessoa, que na verdade ela não queria nos atrapalhar, ela não queria nada, ela simplesmente estava pondo para fora o descontentamento e vamos lá saber o que mais de traumas, de felicitações que ela trazia no dia a dia. Ela estava usando aquele momento para, como uma vez eu escutei, para extravasar o ovo choco que ela tinha com os outros. O que a gente faz? A gente agasalha, absorve, e a pressa que muitas vezes a gente não tinha até então, a gente passa aqui. A impaciência, o incômodo que a gente não tinha até então, a gente passa a sentir. Alguém que mexe com redes sociais já teve a experiência, infeliz até algumas vezes, de quando olhar na rede social lá, vamos pegar um Instagram da vida, ler os comentários, e ao ler os comentários, tiveram aqui aquela abençoada sensação de, se pudesse estar na frente da pessoa que fez o comentário, delicadamente pegar o pescoço dela e dar uma leve torcidinha. Nós fomos influenciados pelo comentário da outra pessoa ou não fomos? Uma pessoa que muitas vezes a gente sequer conhece, a gente sequer viu, sequer faz parte da nossa existência, sequer um dia fará parte da nossa existência, mas naquele pequeno instante ela teve o poder de fazer com que o nosso estado emocional, nosso estado mental se abalasse. Claro que o contrário também é válido. Às vezes a gente viu lá um comentário, de repente uma pessoa comenta uma coisa tão bacana, que a gente fica até animado. Nossa, é verdade. O problema é que, infelizmente, em sua maioria, os comentários não são bacanas. A maioria das vezes são comentários deprimentes, ou comentários que buscam rixa entre pessoas, buscam desarmonia entre pessoas, ou pessoas que se colocam num púlpito alto, muito mais alto do que essa diferença aqui, e começa a se julgar os jogadores do mundo, e julga um, julga outro, julga outro, julga outro, esse fez errado, aquele fez certo,
e não sei o quê, de acordo com o seu próprio critério, e a gente ouve, e a gente absorve, e a gente muitas vezes vai influenciar e começa a pensar igual àquela pessoa. Vocês percebem como a gente é influenciado? Pela própria convivência das pessoas que estão ao nosso redor, que nós estamos convivendo. Já diziam os estudiosos que nós somos a média das pessoas que a gente mais convive ao longo do nosso dia a dia. Se eu não me engano, a média das 10 pessoas que a gente mais convive ao nosso dia a dia. Eu não sei se vocês se recordam, mesma coisa com trejeitos, mania de falar, mania de pensar. Uns anos atrás tinha uma novela, eu não me recordo da novela, mas eu lembro que uma das personagens, ela tinha um bordão que era assim: é ruim, hein, Cleonice? Lembra? E as pessoas, do nada, começaram a adquirir essa mesma gíria e falar para todo mundo, porque eles ouviram na novela. Então vocês vejam, tudo aquilo que a gente assiste ao longo do nosso dia a dia influencia a nossa forma de pensar. Tudo aquilo que a gente ouve ao nosso dia a dia influencia a nossa forma de pensar. Tudo aquilo que a gente lê no nosso dia a dia influencia a nossa forma de pensar. E isso nós ainda não estamos falando dos espíritos. Só estou demonstrando como ao longo do nosso dia a dia, se nós não nos vigiarmos e não tomarmos cuidados, nós somos extremamente influenciáveis por tudo aquilo que nos cerca. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente assiste, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente dá atenção para a conversa. Já dizia um ditado que a gente não deve dar tambor para maluco, bater tambor para maluco dançar. Pessoas que, em geral, não sequer estão comprometidas com a nossa evolução, e o Minuto de Sabedoria vem trazer justamente essas mensagens na manhã de hoje. Pessoas que sequer se comprometem com a nossa evolução, ficam ao nosso lado, nos dando supostos conselhos de vida, supostas formas que a gente tem que agir, ou então não nos aconselha diretamente, mas nos influencia, e a gente dá guarita, a gente dá atenção, a gente ouve o que aquela pessoa fala, e aquilo muitas vezes vai para dentro de nós, vai para o nosso coração, vai para a nossa mente, se torna tão importante ao longo do nosso dia a dia, que de repente, por uma palavra infeliz que uma pessoa falou para nós no começo do dia, a gente se permite passar o dia inteiro desanimado, o dia inteiro revoltado, o dia inteiro com raiva de algum familiar, porque simplesmente uma pessoa de repente chegou e falou: nossa, não sei por que você aguenta tudo isso. Já prestaram atenção como isso acontece? Ela pode não saber, mas a gente de repente sabe porque a gente aguenta tudo isso. Ah, mas não tem mais A, não tem mais B. É como dizem, se você quer falar da minha vida, o ditado fala assim: se você quer falar da minha vida, ande os mesmos passos que eu dei com a mesma sandália. E uma vez eu escutei uma pessoa falar ainda mais: não basta você dar os mesmos passos com as mesmas sandálias. Para você saber, você tem que ter o mesmo formato de pé, os mesmos calos, o mesmo tamanho de dedo, o mesmo tamanho de unha, tem que ser exatamente igual, o que é virtualmente impossível. Então, a gente muitas vezes dá atenção para as pessoas, seja através de conselhos diretos, seja através de redes sociais, seja através do que meio que for, a gente dá guarita, a gente agasalha e a gente se permite que aquela pessoa influencia. Por isso que a doutrina espírita nos traz a fé raciocinada, para que a gente possa usar a nossa mente, começar a refletir, começar a observar aquilo que eu não estou falando que a gente tem que simplesmente, a pessoa vai falar: não quero ouvir. Ah, não sei, não quero ouvir. Nós temos que ter uma coisa chamada critério. Porque se ao mesmo tempo que muitas vezes as pessoas chegam até nós e falam alguma coisa, e essa alguma coisa não é produtiva, não acrescenta em nada na nossa vida, o contrário também é válido. Muitas vezes, eu nunca esqueço, até hoje. Oi? Tem que peneirar. Até hoje, eu me recordo de uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Foi logo que eu me formei, daí aquele período que às vezes estava desanimado, você fica pensando no começo de carreira, e fala: nossa, nada dá certo, né? Olha, sabe aquele dia que você está. Eu saí agora da minha casa pela avenida lá em cima, é uma ladeira, eu falei: vou dar uma andada para ajudar. Aí tem um vizinho conhecido lá de casa, conhecido de anos, ele me viu nascer, era conhecido de infância da minha mãe. E ele é aqueles evangélicos fervorosos, sabe? Aquele que tudo Deus provê.
É gente boa, gente muito boa, é uma pessoa que se você precisar de ajuda. Mas é uma pessoa que às vezes a conversa dele se torna um pouco cansativa. Ainda mais quando você não está de bem consigo mesmo. Ele chegou, Edinho, ninguém chama de Edinho, porque conhece desde bebê que recém-nasceu. Edinho, vem aqui, você vai subir, eu vou. Entra aqui que eu vou tirar uma dólar. Ah, meu Deus do céu, menos ele, meu pai. Eu saio para ter sossego, eu saio para refletir, só me coloca logo ele na minha frente. Não precisa. Entra. Aí você fica sem graça, você fica caramba, né? Entrei no carro, pensando, Edinho, vou te falar uma coisa, que Deus está falando para mim. Ai, meu pai, Senhor, agora não. Ele virou, Edinho, não fica assim. Olha, começo é difícil. O irmão dele também. Meu irmão, eu lembro quando eu comecei, a minha oficina era ruim, depois as coisas fluíram. É que eu não tive cabeça e não soube aproveitar. Meu irmão também no começo dele foi difícil. Então não fica assim que uma hora tudo vai se ajeitar. E era exatamente a minha dúvida. Parei assim, falei, não é que Deus estava falando para ele mesmo, eu aqui reclamando. Ele me deixou, fiz o passeio porque eu já estava saindo. Mas naquele instante, o objetivo maior, que era mudar a minha forma de pensamento, eu podia ter voltado para casa, que já estava resolvido. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado, não pode ter preconceito. Ouve o que o outro tem a falar. Se perceber que o outro fala, faz sentido para você, faz sentido com aquilo que você acredita, faz sentido com aquilo que você estuda dentro da doutrina espírita, passa pelo crivo da razão, agasalha, por que não? Em contrapartida, se aquilo que ele está falando é diferente do que Jesus ensina, é diferente do que a doutrina espírita nos traz, é diferente do que nós aprendemos, do que, opa, tem alguma coisa errada. Exatamente, você deixa passar. E aí, se a gente aprende a fazer esse critério, a gente cai no X da questão da palestra de hoje. Os espíritos intervêm nessa vida? Intervêm porque eles, por afinidade, eles nos influenciam através dos nossos pensamentos. Eles de forma muitas vezes sutil, às vezes de forma um pouco mais ostensiva, e às vezes não com a gente, mas com os companheiros que nos cercam dentro de casa, eles nos trazem a mensagem, seja de auxílio ou seja de desespero. Uma das obras de André Luiz, que eu não me recordo o nome, é interessante, que conta o caso de uma família, era uma mãe, um irmão e uma irmã menor, que eles estavam saindo de uma casa espírita, numa reunião mediúnica que tinha, e a mãe e o irmão começaram com comentários deprimentes, que sequer não tinha muita relação com, aliás, não tinha relação nenhuma com a tarefa, e ainda comentários maldosos, falando. Tem um instrutor, não me recordo, lógico, estava com o André Luiz, ele se aproxima, ele não achando o campo mental na mãe e no filho, ele chega na filha menor, que era uma moçona de 9, 10 anos no máximo. E ela, que não estava envolvida com aquela pensamentos maldosos, aqueles comentários tristes, ele intui ela para fazer uma tremenda lição de moral nos outros dois, para que os outros parassem com aquela linha de pensamento. O que eles respondem para a menina? Você é muito nova, você ainda não viveu o suficiente, você sequer sabe o que é isso. E não deram atenção. E ela estava sendo instrumento da espiritualidade amiga para ajudar os dois que não estavam em sintonia mental. E o contrário também é válido. Se nós olharmos, a literatura espírita é vastíssima, de casos de companheiros que procuram intuir para que às vezes a gente faça a coisa errada. Seja um comentário malicioso, seja de repente ver uma coisa lá que não é muito útil para a gente, ou então aquela coisa, né, às vezes a gente está revoltado em casa por causa da família, do relacionamento, daí chega uma terceira pessoa que nos dá um pouquinho mais de atenção, e eles, então, vai lá, sua casa não presta para nada, sua casa é horrível, olha a pessoa que te ama tanto, te quer tanto, e a gente, pois é, né, ninguém me ama lá, aqui me ama, e eu vou trair meus compromissos que eu tenho aqui para correr para cá, e depois na hora que a gente vai ver, a gente arruma mais compromisso caindo ainda, né?
Mas qual é a grande questão da gente observar? Que eu falei que quando a gente começar a ter o critério de analisar ao longo do nosso dia a dia o que nos é útil, o que não nos é, o conselho que os outros dão que é útil, o que não é, o mesmo critério serve para a gente verificar essa nossa relação com os amigos desencarnados. Daí, foi questionado, até que questiona no Livro dos Espíritos, como a gente faz para diferenciar o que é nosso e o que não é. E a espiritualidade responde num primeiro momento, que em geral é só a gente observar o nosso pensamento diário, como a gente costuma pensar. Aquilo que difere, em geral, é o conselho ou o descaminho, vamos dizer assim, que a espiritualidade está trazendo para nós. Mas, sinceramente, para nós, não faz diferença. Não faz diferença eu saber se o que está me influenciando são os benfeitores amigos ou a espiritualidade que nos quer nos prejudicar? Simples. Que de uma forma ou de outra, vamos pensar assim, se o que eu penso é correto, e a espiritualidade que não quer nos prejudicar nos incentiva a algo errado, se eu pegar esses dois pensamentos e confrontar com o que Jesus ensinou, o que prevalecer é o que é válido. Então eu vou descartar o que a espiritualidade quer me prejudicar. Em contrapartida, se eu estiver pensando pensamentos tristes, a espiritualidade amiga vier nos aconselhar coisa positiva, eu confrontar os dois com o que Jesus ensinou, vai prevalecer a espiritualidade positiva, a espiritualidade amiga, e os meus pensamentos. Vocês percebem que o mais importante não é a gente saber se é nosso ou se não é. O mais importante é saber se aquilo que a gente dá guarita dentro da gente seja nosso, seja de companheiros encarnados, seja de companheiros desencarnados, se aquilo está de acordo com o que Jesus nos ensinou, se aquilo está de acordo com o que a doutrina espírita nos ensina. Porque, gente, se divergir do que Jesus ensina e do que Jesus ensina de verdade, tá? Não é recortar trecho da Bíblia para se adequar àquilo que eu quero. Ai, mas aqui Jesus fala, aqui mostra que Jesus ficou com raiva nos vendilhões do templo e saiu expulsando todo mundo. Então tem hora que eu tenho que ser ignorante mesmo. Não é assim. Porque o que Jesus ensinou de verdade é a mansuetude, é o amor, é o carinho, é a empatia. Não adianta eu recortar trechinho da Bíblia, e isso a gente vê muito por aí, para que o trechinho da Bíblia justifique as nossas atitudes, tá, gente? Isso aí é fake news. Isso não pode. É analisar a lição de Jesus como um todo. Mas se aquilo estiver de acordo, se o pensamento que me falar está de acordo com o que Jesus ensinou, não tem sequer por que eu parar para prestar atenção se é, se não é. Mesmo porque, gente, lembra quando eu falei lá no começo que nós somos a média das pessoas que estão ao nosso redor? E o que nós pensamos também é o que traz os amigos desencarnados, que vai estar, em sua maioria, ao nosso redor. Se o nosso pensamento ao longo do nosso dia a dia for de depressão, e isso André Luiz explica muito bem no livro Mecanismos da Mediunidade, se aquilo que nós estivermos pensando ao longo do nosso dia a dia, vai ser o tipo de pensamento, de espírito que nós iremos atrair. Se ao longo do nosso dia a dia, os nossos pensamentos são de depressão, de tristeza, de desânimo, ao nosso redor estarão companheiros que pensam da mesma forma. E muitas vezes eles não vão estar ao nosso redor para nos prejudicar, muito pelo contrário. Vocês lembram a história lá na fila do banco, na fila do mercado, quando uma pessoa começa a reclamar, as outras reclamam também, por quê? Sintonia de ideias, sintonia de pensamento. Então, por isso que a gente ao longo, não vou dizer, gente, não são momentos pontuais. O tempo todo eu sou otimista, mas de repente, nossa, aconteceu uma coisa que hoje eu me abalei. Ah, hoje, tudo. Não, é a média de pensamento. Também não adianta eu passar o dia todo depressivo, daí no dia que eu venho na casa espírita, tomo um passe, as duas, vocês saem daqui que uma média de umas 10 horas, 10 e pouco. Então vai estar umas 10 e meia, 11 horas, vai deixar em casa. Não adianta eu segurar esse pensamento, essa energia, vamos dizer assim, essa sintonia, até o meio-dia.
Depois agredir em frente, diante da ladeira abaixo. E falar, não, mas de manhã eu estava bem. E ainda a gente fala que a culpa é do pessoal de casa, né? Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu estava o mesmo desânimo, ou a mesma revolta, ou a mesma ignorância. Mas no domingo de manhã eu estava, não tinha ajuda, melhor que nada. Mas é a média, gente. A gente tem que tomar cuidado. E nem que seja para conseguir pequenos passos todo dia. É óbvio. Ninguém aqui vai ter a ilusão, vai ter ingenuidade. Só que o Edson veio aqui e falou aqui 30, 40 minutos que vão todo mundo para casa, inclusive eu, e vamos mudar totalmente a nossa forma de pensar, nossa forma de agir. Virei a chave, foi jogar um pozinho de pirlim-pim aqui e todo mundo mudou. Não existe isso. Isso é conquista diária, passo a passo. Às vezes um passo para frente, uma balançada para trás, 2 passos para frente, às vezes um passo assim, a gente vai indo e a gente vai galgando, que nem subir numa montanha. No começo é difícil, no meio os braços ficam cansados, mas a gente vai indo, quando a gente chega lá em cima, que a gente olha a paisagem que a gente adquire, a gente fala, valeu a pena. Então é isso que eu desejo para mim, óbvio, e para vocês também, que a gente possa alcançar o cume dessa montanha e lá de cima vislumbrar as dificuldades que nós tivemos ao longo do nosso dia a dia, vislumbrar as dificuldades que nós tivemos no nosso caminhar, vislumbrar os tropeços que nós demos ao longo do nosso dia e lá de cima falar valer a pena. E quando a gente olhar para o lado e perceber que aquele cume era só um cume da montanha, que mais para trás existem outros ainda maiores, que a gente possa olhar os de trás, respirar fundo e falar, vou continuar, continuamos crescendo. Eu agradeço a presença de todos, a atenção de todos, agradeço o convite da casa. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine, que Jesus, nosso Mestre, nos oriente, nos auxilie e nos ampare. Bom dia a todos.